Hay un escritor brasileño, Ariano Suassuna, que dice que el optimista es un irresponsable y el pesimista es un aburrido. Entonces, lo mejor es ser un realista esperanzoso. Entonces, voy a intentar equilibrar las posiciones y hacer una mediación entre el optimismo, el realismo y el pesimismo. Y justamente creo que este libro nos presenta esta posición realista y también esperanzosa de ese trío de autores de los Centros de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Há quase 100 anos, o economista Schumpeter falava sobre a inovação econômica como um processo de destruição criativa, através do qual o empresário buscava novos mercados, buscava criar novos produtos, processos de produção, novas fontes de matérias-primas, novas formas de organização econômica. Pero creo que também podemos encontrar essas formas de destruição criativa em la ciência, por exemplo, em la teoria de los paradigmas de Thomas Kuhn, la busca de novos conceitos, metodologias, temas, teorias. Podemos falar de la inovação na política, novos movimentos sociais, novas formas de mobilização política, novas políticas públicas. E também podemos falar de inovação jurídica, novas normas e interpretações, novos espaços decisórios, novas ordens jurídicas e novos regímenes jurídicos em direito público, em direito privado, o direito digital como um novo ramo de direito. E este livro é um mapa deste desafio que se impõe ao direito por la inovação tecnológica. Porque o direito tem este apreço ao passado, à la conservação, a los precedentes, pero agora, como apresentou o professor João Pedroso, o direito tem que conviver com formas de predição, de manejo de riscos hasta o futuro. E também o Estado acaba delegando competências legislativas, jurisdiccionais, sancionadoras a las plataformas digitais, que têm suas próprias normas internas, seus sistemas automatizados de scripts, de algoritmos, e seus protocolos de interconexão. E este é um mapa que a sociologia está construindo neste momento, porque a sociologia clássica, claro, como todos sabemos, é esta sociologia da transição das sociedades agrárias, rurais, a las sociedades urbanas industriais. Este é o mapa apresentado por Marx, Weber, Durkheim, e também os grandes teóricos sociais do século XX mapearam o apogeu da sociedade industrial em pós-guerra mundial, a crise da sociedade industrial, a crise do estado de bem-estar e o avanço do neoliberalismo. Pero, e agora, como vamos mapear esta sociedade digital que passou por todas essas etapas? Creio que se habla há umas 3, 4 décadas de sociedade da informação, sociedade pós-industrial, pero a verdade é que a pandemia de Covid em 2020 e o lançamento do chat GPT a fines de 2022 cambiaram totalmente a profundidade da digitalização de nossas vidas em todos os âmbitos educacionais, sanitários, políticos. E por exemplo, em 2024, Manuel Castells publicou um livro intitulado La Sociedade Digital. Então, uma parte desta obra é essa contribuição a uma teoria general da sociedade digital. E a outra parte é a dimensão jurídica desta sociedade digital. Não é casualidade que o primeiro capítulo da obra se dedique justamente a los cambios, a las mutaciones
teóricas necessárias para compreender a sociedade algorítmica. E dois conceitos centrais neste capítulo teórico são o conceito de hábitos, as formas duradeiras que os indivíduos interiorizam em suas trajetórias sociais, e também, claro, um conceito com uma longa trajetória e muito associado a Pierre Bourdieu, e também o conceito de campo jurídico que Bourdieu desenvolveu a partir de André Jean Arnaud, e também com uma ampla história em la investigação socio-jurídica, por exemplo, em los trabalhos de Yves Desalé e Brian Gart. O segundo e o terceiro capítulos tratam de los cambios em los âmbitos geopolíticos e de governança. E aqui se põe a batalha regulatória das plataformas digitais, com esses três grandes modelos: o modelo da União Europeia, um modelo voltado ao consumidor cidadano e à proteção de los dados personales, principalmente, e ao manejo de los riesgos. O modelo chino, de controle central, estatista, e o modelo de laissez-faire de los Estados Unidos pró-mercado. E aqui se analisa o que a professora de Colômbia, Anu Bradford, denominou o efeito Bruxelas, a exportação do modelo europeu como uma espécie de soft power de matriz jurídica copiada, incluso em los países de Latinoamérica. E por isso, o capítulo 4 do livro se centra em la temática de la democracia, em los impactos de los algoritmos em las eleições, e apresenta um estudo de casos sobre Brasil, que em 2018 foi a primeira eleição em que se estava proibido a inversão privada de empresas para as campanhas eleitorais. Pero os empresários, os apoiadores, principalmente do presidente que foi eleito, Bolsonaro, manejaram organizar toda uma rede de disseminação massiva de desinformação, e o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral han manejado as ações sem muito efeito em um primeiro momento, pero agora com uma versão mais criminal e punitiva sobre esta desinformação massiva que extrapolou hasta a violência física, a destruição física e ameaças muito concretas à democracia em Brasil. Então, um pouco deste contexto, desse cenário com resoluções do Tribunal Eleitoral sobre deepfake, fake news, é apresentado no capítulo 4 do livro. E os seguintes capítulos centram primeiro em las relações laborais, como a União Europeia maneja as formas de controle, de subordinação algorítmica e proíbe práticas de gestão intrusivas ao trabalhador, pero se destaca quanto esta proteção europeia é insuficiente e carece da proteção nacional das relações de trabalho, incluso da organização sindical, da negociação coletiva a nível nacional. Também há um capítulo dedicado à saúde, ao uso dos dados biológicos, biodata, que permitem diagnósticos, tratamentos personalizados, de uma parte, pero de outra parte levam a esta hiperresponsabilização do indivíduo que tem seu perfil traçado por las tecnologias e talvez e quizás o Estado não tenha interesse em fornecer um sistema de welfare state, de seguridade e de saúde universal e vá a colocar ao mercado o indivíduo para buscar e contratar os serviços mais custosos quanto pior seu perfil de biodata. E há, por supuesto, um capítulo dedicado à justiça, onde se señala a justiça preditiva, seus riscos, principalmente no âmbito criminal, policial,
Y también se analizan las normas, las directrices de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, pero los autores colocan que la hermenéutica, la interpretación del derecho, no puede ser totalmente reducible a algoritmos. Depende de una calidad interpretativa, de analogías, de interpretaciones finalísticas, extensivas, restrictivas, que carecen de una lógica informal, de lo razonable, que no es plenamente programable por los algoritmos, como en un formalismo jurídico extremo y maquinal, que já denunciavam os autores realistas há um siglo que não era possível. E continua não sendo possível esta expectativa puramente formalista. E também se coloca no livro como a hard law, essa tentativa de regulamento da inteligência artificial, acaba se hibridizando com a lex algorítmica, com la creación de los propios algoritmos que contienen su propia normatividad y generan padrones, especialmente por el uso de la personalización, de la creación de perfiles de consumidores, de ciudadanos, de trabajadores, y también generalización de padrones de consumo, de trabajo, de democracia, de elección. Entonces, como Luhmann decía, las normas son expectativas. Una boa parte das expectativas normativas hoje são dadas por los programas da inteligência artificial, por esta predição programada por los algoritmos. Então, o livro termina com um capítulo sobre os usos da guerra cognitiva, recordando que a tecnologia serve tanto para construir e criar, quanto para destruir, e apresenta um dilema del direito apresentado aqui por professor João Pedroso e que remite ao trabalho de recentemente falecido Jürgen Habermas, esta dupla face del direito como instrumento de colonização e avanço de pressões econômicas e tecnológicas, mas também como um instrumento de obstáculo e limitação destas pressões destructivas do ambiente social e comunitário. E termino com uma proposição que me deu esta inspiração passando estes dias aqui em Andalucía, e o caráter de nossa rede, que é um caráter ibero, latino-americano, mediterrâneo, e a provocação é que estamos em países da periferia ou semi-periferia, como apresentam os autores do livro, e talvez não nos interessem totalmente nem o modelo chinês estatista, nem o modelo pro-mercado dos Estados Unidos, que interessam a eles porque eles são a sede das Big Techs, mas também o modelo europeu centrado no consumidor de dados, não resolve todos os nossos problemas, porque, por exemplo, podemos nos tornar meramente fornecedores de dados, de tierras raras, de energias, e não produtores dessas tecnologias. Então, incluso o modelo europeu é muito influenciado por a Alemanha, que também tem suas big techs, que também busca suas facilidades regulatórias para a inovação industrial na Alemanha. E termino, então, com esta provocação de algumas linhas que se poderia usar para imaginar um modelo neolatino, vamos dizer, de inteligência artificial, pensando em como integrar os diferentes sectores econômicos, como essas tecnologias deveriam ser apropriadas não só por as grandes empresas, mas também pelas pequenas e medianas empresas, como desenvolver os potenciais regionais de nossos países, como desenvolver um mercado financeiro mais descentralizado, que pueda dar suporte a las startups, al resultado de las investigaciones y del potencial creativo y productivo de nuestros países, y también pensar en la protección de las relaciones laborales, que es algo que queda distante incluso del modelo europeo, centrado más en el ciudadano, y finalmente pensar la incorporación de la inteligencia artificial para la gestión pública. Entonces, creo que es un poco un balance también de las ponencias que tivemos el privilegio de oír
en estos días y quería agradecer de nuevo por esta oportunidad y por la presencia y la oportunidad de compartir ideas con todos. Bueno, muchas gracias, Lucas, por tu magnífica presentación que genera inevitablemente el mayor interés para leer y analizar todas las ideas que aparecen en este libro. El profesor Joao Pedroso creo que ha sentido inconscientemente a tu presentación como coautor y responsable también de buena parte del mismo. Y con esto terminamos. Quiero